Matadores de Dragão. Matadores de Dragão é uma história que se passa no nível ali já 10 a 12, porque não é um dragãozão ancião, pica das galáxias, mas é um dragãozinho ali que já pode causar algum problema para alguém e precisa de alguém de médio níveis ali para conseguir lidar. Então os personagens eles são chamados para ajudar a eliminar uma ameaça, né, que vem aterrorizando os habitantes de um reino, e o rei oferece uma recompensa para quem matar o dragão que se apossou do topo de uma montanha local. Ele passou a viver ali e aterrorizar os reinos ao redor, ali, a região ao redor. Depois de passar, então, presume-se que os aventureiros aceitem a missão, depois de passar por todos os perigos e desafios que envolve subir a montanha para chegar até o topo, onde aquele dragão estaria, e aí isso é uma série de aventuras, não precisa ser necessariamente um roteiro simples, eles descobrem que, na verdade, eles podem descobrir ou não que, na verdade, esse dragão é um Kirin, conforme a Valete apresentou no início do episódio de hoje. É até fácil de confundir para quem não é um expert, porque o Kirin é quase que um cavalo dragão, por assim dizer também. Então, e ele tem também as capacidades lendárias deles, apesar dele ser um celestial. E existem duas possibilidades nessa questão. A gente conhece a maioria das mesas que a gente joga, a gente estava citando agora há pouco aqui sobre os murder roubos, sobre a galera impulsiva que simplesmente vai lá e sai destruindo tudo e por isso precisa de um guia de bússola moral. E eles podem simplesmente ver o monstro ali e fazer beleza, bola de fogo, e já começar a porradaria. O Kirin, no caso, ele é uma lendária criatura boa, né? Que ele protege os locais, conforme a Valete explicou aqui na outra sessão. E aí, caso os jogadores decidam enfrentar o Kirin, ele lutará com todas as suas habilidades para eliminar os maléficos aventureiros que foram ali causar problemas. Caso os jogadores consigam identificar a criatura e optem por conversar com ela, né, entender por que ela está ali, o que ela está fazendo, por que ela está aterrorizando as redondezas, eles vão descobrir que o rei, na realidade, é um feiticeiro maligno que já tenta há algum tempo realizar uma invocação uma invocação de demônios dos sete infernos ali. E ele foi enviado, o Kirin foi enviado dos planos superiores para impedir o avanço dessa maldade. E aí cabe aos jogadores decidirem, e aí vai também da índole do grupo, se eles vão ficar do lado do rei e enfrentar o Kirin, acreditar no rei, ou se eles vão então mudar de lado, aceitar ali a missão do Kirin, de que na verdade o inimigo na verdade é a monarquia, e vão lá guilhotinar o rei para poder salvar a região ao seu redor. Plot mais baal que isso, impossível. Lembrando que, por padrão, todo monarca está do lado errado. Exatamente. Não, eu gosto dessa ideia de você trabalhar com o quão louco vocês estão para chegar espadando todo mundo. E eu acho que nesse caso em particular tem uma questão interessante que é o seguinte, nem todo mundo necessariamente sabe o que é um Kirin, né? Eu acho que entra um pouco naquilo que a gente falou da mitologia. Então, assim, quanto mais desconhecida for a criatura, maiores as chances das pessoas do tipo, não, a gente nunca ouviu falar dessa criatura. Então eles não vão chegar aí automaticamente. É isso, tipo, eu não vou chegar aí automaticamente olhar pra ele, tipo, o personagem, o jogador às vezes sabe, mas os outros são tipo, não, cara, isso é uma criatura boa, a gente pode confiar nele, na verdade a gente tá do lado errado. Não, às vezes o cara vai tentar convencer eles e eles estão naquele modo, tipo, não, isso é uma lamia. Ele tá mentindo pra gente, ele não é bom, a gente tem que continuar fazendo o que o rei falou. Porque às vezes é isso, às vezes é uma criatura que as pessoas não sabem que é boa. E aí elas têm que, das duas uma, elas têm que acreditar por algum motivo que a criatura é boa, ou elas podem simplesmente falar, a gente vai continuar com a missão e a gente vai tentar matar você, e é isso. Tá, tudo bem. E o padrão do ser humano é ter medo do desconhecido. Justamente, né? Então, assim, se você às vezes for pensar em fazer isso, se você quiser evitar o metagame dos seus jogadores, tem que lembrar que eles já leram essa criatura no livro dos monstros, talvez você tenha que dar algumas pistas de que essa criatura é boa, talvez alguma coisa nela, ou no lore lá, no prévio, alguma coisa nessa linha. Igual a Valeste falou, falando do Kirin, de que tudo ao redor fica bom, né? Do lair dele lá, né? Como que chama? Ações de Covil. Do covil dele.
tudo ao redor fica melhor. Então pode ser que eles passaram por poucas e boas pra subir a montanha, mas eles chegaram num lugar que, pô, esse lugar é legal, tem uma aguinha fresquinha, tem flores, o clima ali é bom e tal. E aí você topa de cara com um cavalo dragão, um rabo de peixe. E aí cabe a eles pesarem ali os bons, os prós e os contras da região. Foi exatamente onde eu ia comentar como que eles têm para desconfiar que a criatura é benigna em vez de maligna. Ou como colocar as pistas. Quando você entra num covil de dragão, você vê muita escuridão, restos de ossos, você vê partes de cenários destruídos, cheiros muito fortes e tudo mais. Então, como você vai trabalhar isso aí? Igual o Jesus falou, água fresquinha, tá tudo claro. É de noite, vamos lá de noite. O céu tá, o luarzão lá em cima, tudo aberto, vento fresco, frutas. Dá pra fazer.